Olá pessoal, eu estou começando a fazer uns vídeos aqui que vai ajudar vocês na parte de bombeamento solar. Vou fazer uns vídeos relacionados ao dimensionamento, projeto, instalação, dúvidas recorrentes que chegam aí nessa parte de bombeamento solar. Essa área de bombeamento solar chega muito parceiro aqui com dúvida, são pessoas que já trabalham com energia solar, integradores, né? Só que só trabalham com a parte de energia solar convencional para gerar energia para o cliente e não estão muito acostumados a pegar demandas de bombeamento solar. Só que essa demanda tem surgido cada vez mais, está sendo cada vez mais recorrente, e é uma oportunidade de negócio, né? Para você fechar com seu cliente. Tá aparecendo cada vez mais clientes desse tipo na área rural, então é interessante que vocês tenham esse conhecimento de como lidar com esse tipo de cliente, como é que você faz o dimensionamento, faz um bom projeto, né? Para que o cliente fique satisfeito, recomende sua empresa e você feche mais negócios ao longo do tempo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês quais são os principais pontos que vocês devem ter atenção para fazer um bom projeto de sistema de bombeamento solar. O primeiro ponto que vocês têm que ter muita atenção é a quantidade de água que seu cliente deve bombear. Então, no sistema de energia solar convencional, geralmente a gente está falando de geração de energia, quantos quilowatt-horas o cliente quer gerar, quanto que ele consome, enfim. No sistema de bombeamento solar, o objetivo aqui não é saber a geração de energia ou quanto ele vai economizar. O objetivo aqui é quanto de água ele vai conseguir transportar. Então no bombeamento solar o objetivo é transportar água de um ponto para o outro. Você pegar água de um poço, de um rio, de um açude e transportar para outro ponto. Então o primeiro ponto é quanto de água que esse cliente quer bombear. Então aqui eu coloquei, a quantidade de água é o principal ponto, primeiro ponto que eu listei, e o principal, o mais importante. Essa quantidade de água pode ser em metros cúbicos por hora, litros por hora ou litros por dia. O metro cúbico aqui geralmente a gente fala quando é um volume maior, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Então se o cliente fala eu quero 10 metros cúbicos por hora aqui, seria 10.000 litros por hora. Um ponto de atenção aqui é que no bombeamento solar a gente costuma falar o dado ideal seria o volume por dia, tá bom? Litros de água por dia ou metros cúbicos por dia. Por que isso? Porque no bombeamento solar a bomba ela vai variar a sua vazão por hora de acordo com cada momento do dia. Então tem momento do dia que a bomba vai estar mais forte, por exemplo, entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, e tem momento do dia que essa bomba vai estar um pouco mais fraca, por exemplo, no começo e no final do dia, ou quando passa uma nuvem, que essa bomba não vai estar chegando potência suficiente para ela ligar em potência máxima, rodar na velocidade máxima. Então, ela tem essa variação de velocidade, que consequentemente gera variação de pressão e vazão. E o importante é a gente saber não então quanto que ela vai dar por hora ali, mas no final de um dia inteiro, quanto de água que ela vai ter bombeado. E isso a gente consegue aproximar bem pelas horas de sol pleno, né? Então cada região tem uma quantidade de sol aí que chega, tem lá no norte do Brasil, em Minas também, o sol é um pouco mais forte, você vai conseguir bombear mais água de acordo com a hora de sol pleno. Em algumas regiões você vai conseguir bombear menos, independente se a bomba variou, passou uma nuvenzinha aí no começo, no final do dia, no meio do dia. Só que o volume que você vai bombear no final de um dia é o que é interessante. É claro que um dia totalmente nublado vai jogar um volume menor, você depende da energia do sol para jogar água. Mas são litros de água por dia. Na parte de dimensionamento depois eu vou mostrar como que a gente calcula quanto que uma bomba vai jogar de água por dia, tá bom? Então, primeiro ponto foi esse, quantidade de água. O segundo ponto, mais importante, é o desnível total, ou seja, qual a elevação máxima que essa água vai ter. Eu peguei uma imagem aqui da internet para mostrar melhor. Vou tentar ampliar aqui, ó. Aqui seria um exemplo, por exemplo, se a gente fosse instalar uma bomba para poço artesiano. Então, uma bomba para poço, ela fica lá embaixo no poço, né? E esse poço ele tem um nível dinâmico que a gente fala.
que é o que? É a profundidade para encontrar água, desde a superfície da água até o nível onde está a água, de quando a bomba está funcionando. Então, quando a bomba está funcionando, está jogando água, a profundidade aqui vai ser uma, que a gente chama de nível dinâmico, e aí é o quanto essa bomba vai ter que forçar para elevar a água. Então, o primeiro ponto é esse. É a profundidade desde a superfície do solo até encontrar água, quando a bomba está operando, somado também o desnível acima do nível do solo. Aqui, vamos supor que você quer jogar água para um poço, para cima de um morro, e aí esse morro tem 100 metros de altura. Essa altura na vertical, tá bom? É essa altura aqui, ó, tá mostrando. Vocês conseguem ver meu mouse, só que não é distância. Então pode ser que você vai jogar para 1 km de distância, mas o que a gente está falando agora é o desnível, tá bom? A altura na vertical. E aí o desnível total, então, que eu coloquei aqui, ó, seria a profundidade para encontrar água mais o desnível acima do nível do solo. Esse é o desnível total, que é um dos pontos mais importantes para a gente calcular a altura manométrica, a pressão total que a bomba precisa jogar, fornecer, tá bom? Um ponto de atenção que não é a profundidade que a bomba tá bom? Pode ser que a bomba esteja a 150 metros de profundidade, só que o desnível ali, a profundidade para encontrar água é só 50 metros. Então esses 50 metros é o que vale para a gente calcular aqui a pressão que a bomba precisa mandar, tá bom? Então desnível total, que é a profundidade mais elevação acima do solo. Outra questão importante também é que se a tubulação for pequena, que o comprimento de tubulação fora desse poço for pequeno, por exemplo, quando a caixa d'água, que o reservatório já está logo após a saída do poço, você pode quase desconsiderar as perdas de carga, tá bom? É bem irrisório, a gente só joga um pouquinho de margem ali para ter uma perda de carga aqui, só que é quase irrisório a perda dos acessórios e da tubulação. Só que quando essa tubulação é grande, por exemplo, você vai jogar água para 500, 600 metros de distância, pelo menos, né? Eu diria que grande acima de 200 metros já é considerável, a gente tem que calcular a perda de carga. Aí a gente precisa pegar as informações da tubulação. Para quê? Para calcular as perdas de carga. Então, o que seria interessante colocar? O comprimento da tubulação, vou escrevendo com vocês, comprimento da tubulação, o diâmetro, que é, por exemplo, uma tubulação de 1 polegada, de 1,5 polegada, em milímetros também, né? 32 milímetros, 50 milímetros, tá bom? Comprimento, diâmetro também. Bem, basicamente é isso, para a gente calcular a perda de carga, esses dois já seriam suficientes, para a gente ter uma boa estimativa aqui de quanto vai ser de perda de carga. Que essa perda de carga a gente vai somar o desnível e vai descobrir quanto de pressão essa bomba precisa mandar. Esses são os principais tópicos aqui para fazer um dimensionamento de bomba. Então, eu coloquei aqui, vou colocar em vermelho, ó. Quantidade de água por dia, litros de água por dia, desnível total, que é a profundidade para encontrar água mais altura acima do nível do solo, e os dados da tubulação. Uma tubulação de 500 metros com 32 milímetros. Então esses são os dados para calcular a perda de carga. Qual aplicação aqui eu coloquei? Porque é interessante também para a gente saber se tem mais... A gente precisa adicionar pressão. Por exemplo, se for para uma irrigação por aspersor, que o aspersor funciona a mais ou menos 30 MCA, a gente tem que aumentar essa pressão aí no cálculo para dimensionar a bomba. Então a aplicação seria, por exemplo, se é para irrigação. Dentro da irrigação a gente pode colocar se é por aspersor, se é gotejamento, vou colocar aqui gotejamento, isso tudo vai variar o quanto de pressão que a gente precisa mandar, né? Então isso aqui é interessante, depois eu vou mostrar um exemplo de calculando uma bomba, fazendo um projeto de dimensionamento, né? Para irrigação, a gente vai ver quanto de pressão precisa para o aspersor, para um gotejamento. A aplicação também pode ser para bebedouro de gado, para encher uma caixa d'água, Então, isso aqui é interessante saber, porque vai variar, a gente precisa saber também quanto de pressão que precisa no final da linha. Se for para uma caixa d'água, um bebedouro de água, é só a água chegar lá já é suficiente. Mas se for para uma irrigação, é bom saber quanto de pressão precisa no final dessa linha dessa irrigação. Com esses dados aqui já é suficiente para a gente pegar
já a gente fazer um dimensionamento da bomba. Você já está com bastante informação, bem completo. Isso aqui é importante porque a maioria dos integradores, dos parceiros que chegam para tirar dúvida comigo não tem nem ideia disso aqui, não sabe nem por onde começar a projetar, dimensionar um sistema de bombeamento solar. E aí, geralmente eu passo essas informações aqui para ele coletar com o cliente final, tá bom? Então, nos próximos vídeos aí eu vou fazer também alguns vídeos sobre dimensionamento de bombas aí para algumas aplicações, alguns exemplos. É bem interessante também, algumas dúvidas se vocês tiverem também. Pode colocar aí nos comentários que eu faço o vídeo respondendo essas dúvidas, tá bom? Então um abraço e até a próxima, pessoal.